O Palmeiras tinha que fazer mais. Esse número aí, ele é um exagero, né? Não é que é exagero, o número é real, ok. 15 finalizações do Palmeiras, 4 do São Paulo. Mas se a gente olhar a qualidade das finalizações, ó, 2 só certas do Palmeiras, uma do São Paulo. Então, essas 2 certas, teve um grande lance que foi uma defesaça do Rafael, sim, na cabeçada do Flaco, e um chute ali de fora da área, meio que despretensioso, que o Rafael encaixou. E assim, por isso que eu falo aqui, número de 15-4, quem só vê o número fala, opa, mas... E é essencial que a gente diga, a ideia de jogo do Abel foi uma ideia de um time agressivo. Um time que, ofensivamente, deveria funcionar, mas que, na prática, só funcionou nos cruzamentos na área. E mesmo São Paulo com o terceiro zagueiro, a marcação da jogada aérea tem sido, para mim, o ponto mais fraco do trabalho do Zubeldia, que é um trabalho que eu gosto e muita gente não gosta. Então, eu acho que o Palmeiras ficou devendo. Hoje, diante do seu torcedor, com a necessidade do resultado, que o São Paulo já estava praticamente classificado, sem 2 dos seus principais jogadores, eu acho que, assim, eu não podia esperar muito mais do São Paulo, a não ser inspiração individual, coletivamente, jogou como nem joga, enquanto o Palmeiras entrou para conseguir mais e o Palmeiras realmente não conseguiu. Porque na realidade, se a gente olhar bem, esse 0x0 ficou legal para o São Paulo, porque o São Paulo fez um clássico fora de casa, já sem Lucas, sem Oscar, claro que depois eles entraram, mas os jogadores foram poupados, teve o problema com o Ferreirinha que você citou, e a gente olha aqui a tabela de classificação, o São Paulo chegou a 16 pontos, o São Paulo está classificado, isso aí ponto final, porque o Noroeste tem 7, ao terceiro não vai chegar. São Paulo pode ser ultrapassado pelo Novo Horizontino, mas ainda assim são 4 pontos de diferença. Muito possivelmente o São Paulo fecha essa fase como líder do grupo. Ok. Já o Palmeiras está na seguinte situação. Ele continua em terceiro, a Ponte Preta empatou, né, nessa rodada. Ele continua em terceiro, fica a 2 pontos ali da Ponte Preta e agora, né, vai ter que nas 2 próximas partidas vencer, contar com o tropeço da Ponte Preta e tal, para poder... Eu ainda acho que o Palmeiras passa, mas... ele fica numa situação ali que, neste momento, não está classificado para a próxima fase. O São Bernardo já foi, né? Aliás, se classificar em primeiro, o São Bernardo foi a 22 pontos, ganhou do Guarani e já abriu 5 pontos, dificilmente perde a liderança. A briga agora é para ser segundo lugar do grupo. É isso aí, William. Boa noite a você, aos companheiros, a todos e todas que nos assistem. Só um detalhe, o São Bernardo com um empate garante o primeiro lugar do grupo. O Palmeiras, em tese, não depende mais de si, porque esse é um campeonato que você não tira ponto de ninguém. Eu diria até diretamente que o Palmeiras depende do São Paulo, porque o São Paulo joga com Ponte Preta e São Bernardo. Então essa era a diferença do jogo de hoje. Eu concordo quando o Vitor falava que a gente tinha que esperar mais do Palmeiras, porque é o Palmeiras que tinha que se coçar. Não conseguiu. Agora eu acho que tudo começou muito... Eu entendo todos esses argumentos, sabe? Tudo isso explica, mas não justifica. Quem quer ver futebol... Esse clássico já começou frustrado com um monte de gente boa no banco, seja pelo motivo que for. O Estevão estava no banco, bom lembrar, né? Acabou entrando. O Maurício se machuca com 3 minutos de jogo, mas tinha o Estevão no banco. O quarteto do São Paulo, a favor do Zubeldia, hoje você pode dizer que ele utilizou os 4. E contra que ele não utilizou o quarteto, né? O Oscar entra ali mais para perto do fim no lugar do Luciano. O quarteto mesmo, só Luciano e Caleri. E quando você fala dos números, eu estava vendo a tela também, e fiquei pensando aqui, o primeiro de todos esses chutes, a gol, foi do Richard Rios, encaixado pelo Rafael, com 10 minutos do segundo tempo. E ninguém aguenta, né? A gente sabe que é início de temporada, que os times estão se armando, que os estaduais não atraem como atrai o Campeonato Brasileiro e as outras competições, algumas delas já começando, como a Libertadores, a Copa do Brasil, mas eu acho que um mínimo de futebol profissionais têm que apresentar. Eu não sei como vão ser as coletivas dos técnicos hoje. Estou curioso. Eu estou curioso até para saber o que eles vão ter para dizer, porque se eles tiverem um mínimo de autocrítica, eles vão passar por isso. Como esse jogo foi ruim, amarrado. Mas concordo que foi 0x0 para o São Paulo. O São Paulo não precisa. Quem precisa mais talvez seja o Zubeldia, que está muito cornetado, e eu acho também com certo exagero para ele, talvez um resultado positivo. Aquela bola do Lucas, acho que é agora, né? É essa a bola do Lucas? Segunda do Afonso, nosso acabado de entrar em campo. O chute no gol que o São Paulo deu, o chute no alvo. Nada substitui o talento, né? O cara com 30 segundos em campo, ele fez o que 22 não tinham feito até ali. Segundo o Eduardo Afonso, ele está mais pressionado nas redes sociais do que dentro do CT. O Edu está lá o tempo inteiro, fica com a informação do repórter, apesar de, obviamente, ter gente que não apoia tanto o trabalho do Zubeldia no CT.
O Lucas entrou, na hora que o Lucas entra, né, Bertozzi? Ele, inclusive, melhora o São Paulo, e depois aí o Palmeiras tenta muita bola aérea, como a gente está vendo aí nas imagens, né? Muita bola aérea, muita bola levantada na área, entra o Thales também, enfim. Mas nada deu muito certo para o Palmeiras jogando em casa hoje também, Bertozzi. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros. Jean, prazer tê-lo de volta, direto das ruas de Roma, né? E o sorrisão dele em Roma, hein? É um negócio maravilhoso. Esse homem que normalmente é tão avesso aí a grandes aglomerações de pessoas, dessa vez ele conseguiu aproveitar bem. Mas voltando ao nosso tema aqui... Estava tão bom falar de Roma. O Birner tinha chamado a atenção sobre uma dificuldade do São Paulo em bolas aéreas. E o Palmeiras tentou, ou por limitações para jogar de outro jeito, ou por reconhecer isso, tentou usar muito desse recurso. E acho que não por acaso o primeiro... né, que saiu ali foi a cabeçada do Flaco que passou por cima, e depois teve outra que o Rafael defendeu brilhantemente, mas acho que a gente pode falar que as duas melhores chances do Palmeiras no jogo foram essas duas com o Flaco, né? Uma que passou perto, a outra que o goleiro do São Paulo defendeu. Mas é pouco, considerando que o Palmeiras era o time mais próximo do seu ideal, considerando que o São Paulo também fez uma escolha de um time que está em situação mais confortável na tabela, o Palmeiras poderia ter feito melhor. Não acho a situação desesperadora, porque eu acho que, como disse o professor, o normal é o São Paulo ganhar da Ponte. São Paulo ganhando da Ponte, o Palmeiras com 2 vitórias está classificado, vai classificar. Embora entenda o ponto de vista que o Birner sempre defende bastante, né, da importância relativa do estadual, começar o ano com um revés no estadual, não ficando entre os 8 melhores. Crise. Concordo. Crise. Então, assim, acho que não é importante ganhar, é bom ganhar, é sempre divertido, então, mas perder então, assim, dá problema. Cabe ao Palmeiras, nesse momento, evitar uma crise, assim, mal a temporada começou, e por mais longevo que seja o trabalho, por mais segura que seja a posição do Abel, isso eu não duvido que seja, já vai ter um burburinho, já tem rolado um burburinho, né? O Palmeiras começou fazendo um mercado animador, mas depois ficou mais tímido, sem conseguir alguns objetivos, tem trabalhado ainda para reforçar o elenco. A contratação ainda não pode entrar em campo. O Paulinho ainda vai demorar um tempinho para jogar. Enfim, a sensação geral do torcedor nesse momento não é de um ultra-otimismo, né? É até de cobrança em algumas situações. E tem sido assim, pelo menos o ambiente nos jogos nesse começo de ano tem sido assim. E acho que uma vitória no Clássico teria ajudado. Não teria melhorado completamente a situação, mas teria ajudado nesse sentido. Então vai ter que continuar olhando para o resultado dos outros. Em relação ao São Paulo, assim, acho que eu não vou ficar falando o óbvio aqui, que o time com o Lucas e o Oscar é coisa de outro outra nível. coisa. Você está falando de 2 jogadores que eles têm, em relação à média de talento dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, você tem esses 2 jogadores em campo, quantos jogadores têm capacidade de receber a bola no pé, acelerar, tirar da marcação, sair na cara do gol, como o Lucas fez ali na jogada que o Everton defendeu. Então, se você tem esses jogadores e usa, é claro que você vai ter mais chance de que algo saia bem por ali. Desculpa, Léo, numa situação diferente, porque ela é mais simples de você obter resultados, o Palmeiras tem que olhar agora, porque vão começar, o time vai ganhar, o São Paulo vai ganhar da Ponte, não sei o quê, vai jogar o time principal, não vai. Tá me lembrando um pouco, se fizer isso, vai me lembrar um pouco, a reta final do Campeonato Brasileiro. Uhum. Quando o Palmeiras precisava ganhar os jogos dele, foi lá, por exemplo, na última rodada, não teria sido campeão se ganhasse, mas perdeu do Fluminense. Sim. O Palmeiras precisa ganhar os seus jogos. Por exemplo, um jogo contra o Botafogo, recebe, e joga contra o Mirassol fora. O jogo contra o Mirassol fora não é um jogo, assim, aqui eles falam, não, é um jogo muito tranquilo. Não é. Dentro do que os times do interior podem oferecer aqui, um jogo contra a Ponte, um jogo contra o Novo Horizontino, nesse momento, um jogo contra o Mirassol, são jogos um pouco mais complicados. O Palmeiras tem que pensar como ele pode produzir mais, se é que o Palmeiras acha tão relevante o tetracampeonato paulista, inédito na era profissional do futebol. Sei que o Jean gosta, né? Eu já adoro ele ficar com o título paulista, muda as coisas, que ele é importante, que não sei quem chora quando ganha e não sei o quê. Mas se ficar na primeira fase é feio, Berner.
Não dá para ficar na primeira fase. Não dá. Agora provocado por Victor Birner, eu vou responder. Da vida, né? A pessoa já volta sendo provocada. Eu vou responder. Foi de graça, mas direito inegável, resposta, por favor. inegável, por exemplo, a importância do último título paulista do São Paulo. Indiscutível, Pra você? inegável. Pra mim, não. Pra mim e pra 90% dos São Paulinos. Tá bom, você 90% fora. é a sua estatística. Não, mas eu conheço assim... um monte que não pensa se assim. você for ver como as crianças vibraram... Não, são que não crianças. tinham... a criança Óbvio. não conta? Claro que conta. Então, por favor. Claro que conta, mas não Então, é assim, referência de discernimento sobre futebol. Mas, por favor, assim, Claro, eu acho que assim, concordo, quem porque define se título é Qualquer jogo importante ou não é importante, não é a gente nessa mesa. Quem define se título ou é importante é o torcedor. E a torcida do São Paulo, depois daquele título estadual, mostrou que o título era relevante. Vou pegar o exemplo da Roma, já que vocês estavam falando de Roma, a Conference League, que todo mundo falava que não valia nada, não valia nada. Terceira divisão da Europa. Terceira divisão da Europa. Eu não vou entrar nessa discussão 1 milhão clubista. 1 milhão de pessoas nas ruas de Roma. Pô, uma alegria só. Tem importância ou não tem seu importância? tamanho. Claro. O Mourinho chorando, tem importância. Então, assim, o que define a importância dos títulos não é a gente sentado nessa mesa. Me parece que naquela ocasião a torcida do São Paulo mostrou o quanto aquele título foi relevante naquele momento. Até acho que hoje não seria a mesma coisa. Depois de ganhar a Copa era do das Brasil. retóricas, né? Depois de ganhar a Copa do Brasil, não, é contexto. Chama contexto. Importância de título se dá pelo contexto. Contra quem você ganhou, há quanto tempo Isso você concordo. não ganhava um título, Seca, é verdade. quanto tempo seus torcedores não vibravam com alguma coisa. Então, assim, tudo isso está englobado no Você concorda contexto. comigo que o jejum acabou na Copa do Brasil? Não, aí... Se tivesse vencido só estadual, tivesse ficado naquilo, tava em jejum ainda, concorda? Não, eu acho de títulos grandes. Você ia ter que colocar o asterisco. Você tem que falar, não ganha um grande título, porque senão o Paulista é um título. Times grandes têm que ganhar grandes campeonatos, Não, né? tudo bem, Assim, mas você faz teria parte. que colocar o asterisco. Você não ia falar, o São Paulo está em jejum de títulos e acabou o Não, tinha ganhado o Paulista, você ia colocar o asterisco. de Então, por retórica. isso que eu digo que naquele momento, acho sim que este ano, para o Palmeiras conseguir ser o único time que venceria 4 vezes seguidas dos times que existem Isso é atualmente. legal, porque isso é um feito legal, inédito. eu acho que é um ingrediente a mais. É a coisa mais importante, tem que ser a prioridade. Não salva o ano, mas é isso. Mas é Pro isso. momento. Mas, então, assim, cada coisa no seu... O Palmeiras é o atual tricampeão paulista. É a única coisa que você tá jogando agora, gente. Você não tá exato. jogando mais nada. Exato. Não, mas ganhar é melhor que perder, eu não nego isso. Não, mas então, eu concordo. Cara, você vai comemorar Ganhar é o quê? divertido, ganhar é bom, eu não tô dizendo que não é. Sem falar na insanidade que é a reação a derrotas ou a eliminações no futebol brasileiro. A gente sabe, é assim que funciona, é assim que a banda toca, é assim que toca com o Zubeldia, é assim que toca com o Abel, por incrível que pareça. Então, assim, você acha que você tem várias coisas para discutir. Agora, cogitar troca de técnico no Palmeiras, principalmente, é um negócio... No São Paulo, Bom, não, eu acho que nem no São Paulo, mas eu ainda entendo algumas argumentações do ponto de vista tático em relação ao Zubeldia e tudo mais. Você tem discussões para fazer sobre o Abel também. Acho que o time que jogou hoje era um time que tinha que produzir mais. O desenho do jogo de hoje, o que acontece no jogo de hoje tem sido um roteiro normal para o Palmeiras, que é essa coisa da gente pegar os números ali ao final dos jogos e ver e falar, cara, o Palmeiras massacrou o adversário. E não massacrou o adversário. O Palmeiras foi melhor? Foi melhor. Teve mais posse, finalizou mais. O Palmeiras tem feito isso contra quase todo mundo. Agora, tem um caminhão de empates, quer dizer, a maior parte dos jogos em que o Palmeiras tem números como os que a gente acabou de ver... O Corinthians foi um caso. Contra o E Corinthians, ainda com o por exemplo, jogador foi o expulso caso. do Corinthians, Yuri Alberto. Ele acaba não conseguindo as vitórias. Tem uma questão de mercado e de ataque, que eu acho que a gente pode até falar depois. Sim. Não vou entrar nessa coisa. E em relação ao São Paulo, eu entendo que, sim, a intenção do Zubeldia, no primeiro momento, era, né, empatar o jogo. Isso ficou muito claro no primeiro tempo, quando o São Paulo até, como até o Rafa Oliveira, né, comentando, falou, cara, o São Paulo está picotando o jogo o tempo todo, está tentando que não tenha jogo. E isso demonstra a intenção de empatar a partida. Mas me parece que, assim, ter o Lucas, isso eu ficava pensando, se o plano dele for não ter jogo no primeiro tempo e no segundo, de repente, colocar pelo menos o Lucas, né? Não vou dizer o Lucas e o Oscar, porque eu entendo que também a escolha tem a ver com tática, não é só esse papo de que é o gramado, eles vão se machucar. É uma informação. Não, tudo não é bem. uma opinião, é uma se informação. fosse o gramado, se tivesse risco do Lucas se machucar muito grande, ele não entrava nesse jogo de hoje. Ele não entrava. Então, se fosse isso, ele não entrava, porque você não vai colocar um cara
e vai falar, tudo bem, eu vou correr o risco porque vale a pena nesse jogo. Se fosse o jogo do brasileiro importante, Libertadores teria começado o jogo. Bom, mas ele entrou, ele jogou bons minutos e quase resolve o jogo, porque é outro nível, é outra qualidade. A coisa que eu acho que pode se discutir só é assim, o São Paulo tinha hoje uma chance grande, né, considerando a vitória, quer dizer, grande, não era normal o São Paulo vencer esse jogo, mas vencendo, eu acho que ele praticamente eliminava o Palmeiras, né? Ficava numa situação bastante complicada o Palmeiras. Ia ficar a 3 pontos da Ponte Preta. Só ia precisar perder, né? Quer dizer, não ia bastar essa coisa do empate, porque ainda está naquela situação de que se o Palmeiras ganha as duas e a Ponte empata 1, o Palmeiras supera. Sim, exatamente. Mas isso deixaria de existir se o São Paulo vencesse hoje. Então eu acho até que pode se discutir, será que não valia a pena pôr um pouco mais de Lucas ou Lucas e Oscar para tentar uma vitória, já que perder também... do ponto de vista da tabela não ia mudar muita coisa. Porque depois dos próximos 2 jogos o São Paulo podia poupar. Mas aí tem a coisa do Zubeldia que sabe também como as coisas funcionam, infelizmente, aqui, né? Se ele perde hoje, quem garante? Ele tinha uma resposta a dar, né, Jean? Ele tinha tomado 3 gols do Velo Clube. E contra o Velo Clube a gente já viu um indício do Zubeldia de querer vencer, porque ele tinha aquele planejamento. Joga o time principal 2 jogos, descansa 1. Contra o Velo Clube, 2 por 1 já mudou um pouco essa estratégia, porque ele sabia que ele precisava ganhar do Velo Clube para ter um pouquinho mais de tranquilidade. Mudou a estratégia porque a decisão de não jogarem os atletas no Allianz Parque por causa do gramado foi tomada antes do jogo contra o Velo Clube. Contra o Velo Clube, ele queria ganhar o jogo porque ele sabia a importância de ganhar o jogo. Claro. Não só porque 3 pontos, etc. e afins, mas ele sabia que ia tirar um pouco do peso do clássico. Ele tinha uma resposta. E o quanto era ruim perder para o Velo Clube, uma das piores equipes do campeonato. Ele tinha uma resposta tática a dar, assim. O time dele foi muito faceiro contra o Velo. Adversários contra o Velo você pode se permitir, o quarteto. Hoje, menos. Só que eu acho que hoje fechou demais também. Fechou demais a torneira. Eu acho que o São Paulino ficou muito frustrado por isso. Com 10 minutos de jogo, o pessoal... nas redes sociais, que o Vitor Birner adora, já estava cabreiríssimo, porque sabia que a tendência do jogo... Agora, foi o famoso medo de perder. Mas deu certo, tirou a vontade de ganhar. Foi o medo de perder? Num primeiro momento, acho que hoje teve um medinho de perder. Falou, 0x0 hoje, para mim, na classificação tá bom, não perco o clássico. Vocês podem... Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí, do Linha de Passe, falando muito sobre esse clássico, que ficou morno, né, rapaziada? Infelizmente, mais uma vez, o Palmeiras mostrou que realmente precisa de contratações. Então, infelizmente, nós perdemos o Maurício logo no início do jogo e, para mim, fez toda a diferença a falta do Maurício, rapaziada. Porque o Maurício, ele tá atuando como um falso 9, né? Tem mobilidade, mas sim tá atuando como um falso 9. E aí... o Palmeiras, como sempre, cria mais, sufoca mais o adversário. Hoje um clássico, né? Famoso choque rei. E faltou mais uma vez um definidor, como diz o nosso técnico Abel. Faltou um definidor. A gente não saiu ainda a entrevista coletiva do Abel. Mas muito provavelmente ele vai repetir tudo que ele já vem falando desde 2024. Precisamos de um definidor. Gente, a gente precisa de um cara ali na frente para realmente definir, matar a bola, botar a bola na rede, cara. Lá ele. Mas é isso, rapaziada. O Flaco tá se recuperando, voltando a parte física, voltando a parte técnica, dando uma melhorada. A gente precisa de alguém pronto para agora. Para agora. E é uma vergonha a gente chegar nas 2 últimas rodadas, dependendo que a Ponte Preta perca para o São Paulo. Sinceramente. Claro que teve todo o planejamento do Abel para revezar o elenco, porque o calendário é muito longo. Mas fato é que o Palmeiras ficando fora das semis, vai ficar muito feio, né, cara? Muito feio. Vai ficar feio demais pro Palmeiras. A gente sabe que o planejamento, o foco é o Super Mundial, mas o estadual serve já como preparação. Então eu quero saber de você o que você achou desse jogo e tudo que foi falado aí pelos repórteres, pelos comentaristas, tá? Deixa a sua opinião, participa com a gente. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu
Verdão Notícias e deixe o like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.